Ok. Então, beleza. Então, vamos para a nossa aula de hoje, né? Lembrando a vocês do nosso Biofismac, né? Que vocês não possam esquecer. Está previsto para o dia 19 de novembro. Vai ocorrer ali na Praça da Chapada. Qualquer alteração será informada a vocês. Os grupos que não fizeram ainda os seus trabalhos, né, se inscrevam. Eu posso até botar lá um link de inscrição para que vocês possam ver que tipo de trabalho vocês pretendem fazer, certo? Junte seus grupos aí de até 8, né? Para participar da feira, tá bom? Então vamos lá. Tela inteira. Então, voltando aqui a nossa apresentação. E aí tá a nossa... Tá aparecendo para vocês aí na tela direitinho? Alguém aí pode me responder para eu poder... Sim, tá aparecendo. Valeu, porque aqui para mim só aparece essa tela da nossa aula aqui, tá ok? Então vamos lá. Então, nossa aula de segundo ano, a aula do quarto período, estamos trabalhando o conceito de ondas, e aí eu começo aqui com alguns questionamentos que a gente precisa estar fazendo, né? A gente vai falando um pouco da teoria, depois faz algumas questões e dá continuidade assim por diante. Logo, logo a gente vai estar fazendo uma provinha até o final de novembro, a gente faz uma prova. Para aqueles que não vão participar da feira, né? Precisam estar fazendo alguma coisa, né? Aqueles que vão fazer a feira não precisam esquentar tanto a cabeça, a não ser mesmo para fazer algum estudo e aprofundar aí o seu conhecimento, tá bom? Aqui é mais para aqueles que estão mais comprometidos somente com as questões e não vai participar da feira, tá bom? Então, ao caminho, né, percorrido por uma onda durante um período, damos o nome de comprimento de onda, né? O caminho percorrido em um determinado intervalo de tempo fixo, que nós chamamos de oscilação, é o comprimento de onda. O tempo para fazer esse percurso nós chamamos de período, certo? A altura da onda nós chamamos de amplitude. Beleza, pessoal? Basicamente essa é a ideia para que vocês possam estar respondendo certo. Não vamos confundir, tá bom? Na segunda questão, eu dou aqui um modelo de uma onda. Ela tem aqui um pulso, um vale. Um pulso, um vale. Ou seja, esse pulso mais alto chamamos de crista. Essa depressão aqui nós chamamos de vale. Aí aqui você tem uma linha mediana que divide a onda ao meio. Então aqui é como se fosse uma onda do mar. Aí tem um barquinho aqui, ó, subindo e descendo, certo? Lembrando que o barco praticamente não sai do lugar, né? É a onda que vai passando e o barco fica no mesmo lugar. Então, a distância consecutiva entre duas cristas nós chamamos de comprimento de onda. No caso aqui é de 100 metros. A velocidade de propagação da onda está aqui, ó, 30 metros por segundo. E aí ele pede o seguinte, ó, um trem de onda periódicas de comprimento de onda 100 metros se propaga no oceano com uma velocidade de 30 metros por segundo. Calcule quanto tempo leva para o bote. Vamos ver aqui quem foi que chegou. Está bem atrasadinho, né? Chegou quase no final da aula, mas chegou, né? Vamos lá. Voltando. Então para quanto tempo leva o bote, né? Para dar esse bote desse náufrago aí, a deriva para executar uma oscilação completa. Ou seja, essa onda, né? Tá aqui o bote está na crista. Aí não é o bote que desce, gente. Lembre bem isso. É a onda que vai passando. Então a onda vai passando aqui o percurso, né? E aí ela vai até ela sair do ponto onde o bote estava aqui até voltar para esse ponto aqui novamente. Então esse percurso aqui que ele faz, né, o bote, sobre a onda que vai passando, né, com essa velocidade, ele faz aqui um percurso aqui do comprimento de onda.
Então ele quer saber o período. Lembrando que velocidade é o comprimento de onda sobre o período. É troca de posição, né? Período com a velocidade. Então quem é o período? O comprimento de onda sobre a velocidade. Quanto é o comprimento de onda? 100. Quanto é a velocidade? 30 metros por segundo. Então 100 dividido por 30 dá 3,3333 segundos. Tá, beleza? Isso aqui eu vou colocar lá num PDFzinho para que vocês possam acompanhar tranquilamente, tá bom, pessoal? Na questão de número 3, é sempre um tipo de questão que eu gosto de cobrar nas minhas provas. Ele fala que na FUVEST, né? A rádio da USP opera numa frequência de 93,7 MHz. Lembrando que o mega é aquele valor lá de 10 elevado a 6. Né? A potência de 10 elevado a 6. Considerando-se que a velocidade de propagação das ondas eletromagnéticas na atmosfera é igual a 300.000 km por segundo, e trocando esse K aí por 3 zeros, fica 300 milhões de metros por segundo, porque a gente vai ter que trabalhar com metros por segundo, certo? O comprimento de onda emitido pela rádio, né, na rádio USP, é de aproximadamente igual a... Então, ó, a gente vai fazer aqui as contas, certo? Novamente, lembrando que velocidade é comprimento de onda vezes a frequência, mas como ele quer saber o comprimento de onda, então vai ser a velocidade dividido pela frequência, certo? Quanto é a velocidade de onda no SI? 3, 10 a 8 metros por segundo. É só contar aqui os zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 metros por segundo, certo? E aí, quanto é a frequência? 93,7 MHz. Então, 93,7, aí 10 elevado a 6 Hz. Então, metros por segundo e Hz vai ser aí as nossas unidades. Aí você vai aqui, ó, fazer aqui uma jogadazinha para que vocês possam eliminar as potências em cima e embaixo, né? Então, você vai pegar aqui 2 zeros desse 8, vai ficar 10 a 6, e vai acrescentar aqui no 3. Então, fica 310 a 6. Aí você vai dividir 300 por 93,7. Então, vai ficar quanto? 300 dividido por 93,7, né? Porque os 10 a 6 cancelaram em cima e embaixo. Né? Então, vai ficar o quê? 300 dividido por 93,7 dá 3,2 metros, aproximadamente. Certo? Então, você fechou aqui com a resposta na letra A. E aí nós vamos para a nossa próxima questão. A respeito da classificação das ondas, marque a alternativa incorreta. Tome muito cuidado com esse tipo de questão, porque eu tenho várias certas, certo? E a tendência nossa é sempre marcar a certa. Então, por exemplo, aqui, ó, como a resposta certa, que é a errada para essa questão, as ondas classificadas como longitudinal possuem vibração paralela à propagação. Um exemplo desse tipo de onda é o som. Esse conceito é verdadeiro, mas para a questão número 4, ela é errada, porque eu quero saber a errada, eu não quero saber a certa. Entendeu, pessoal? Então, tome muito cuidado com esse tipo de questão. O som é uma onda mecânica, longitudinal e tridimensional. Conceito correto, mas como eu estou procurando a resposta errada na questão, então aí passa a ser errada para essa questão número 4. Todas as ondas eletromagnéticas são transversais, também é um conceito correto, mas eu não quero saber, né, a certa, eu quero saber a errada. Letra D. A frequência representa o número de ondas geradas dentro de um intervalo de tempo específico. A unidade de frequência é o Hertz, que significa ondas geradas por segundo. De novo, conceito certo, mas eu não quero o conceito certo, eu quero um conceito errado para essa questão. Aí vamos para a letra E, que é a nossa resposta, certo? Quanto à sua natureza, as ondas podem ser classificadas em mecânica, eletromagnética, transversais e longitudinais. Os dois últimos tópicos é o que faz com que a alternativa fique errada, porque quanto à natureza, ela só é classificada mecânica e eletromagnética, certo? As outras é quanto à propagação.
Então aqui a letra E é errada, que é a certa para essa questão que quer saber qual é a que está errada. Tá beleza, pessoal? Para finalizar, a questão de número 5, certo? Independentemente da natureza de uma onda, sua propagação envolve necessariamente. Então vamos lá, lembrando aquilo que eu falei para vocês, a onda ela transporta energia, mas não transporta matéria, certo, pessoal? Lembre bem disso, tá bom? Então, movimento de matéria, não, certo? Letra B, que é a nossa resposta certa, transporte de energia, beleza. Letra C, transformação de energia, não, a onda não se transforma em nada, certo? Ela só transporta energia. Produção de energia, novamente aquilo que nós falamos, né? Eu não posso produzir energia com ondas, né? Apesar que existe hoje um estudo da famosa energia por Wi-Fi, né? Estão se pensando aí, se estudar uma maneira de se transmitir, mas não é produção, de transmitir energia por ondas, né? A energia elétrica. Então, na tua casa não vai ter mais aquele fio entrando na tua casa. Vai ser um sinal de Wi-Fi, codificado, claro, que vai transportar energia através do Wi-Fi. Mas isso aí é algo que ainda se está em estudo, mas é uma intenção e há uma ideia que pode dar certo, porque nós já temos hoje dados que são transportados por Wi-Fi. Então, energia logo, logo será algo também a ser pensado e trabalhado, tá bom? Transporte de energia e de matéria. Não, só transporte de energia, tá bom, pessoal? Então, basicamente é isso aí. Então, a gente finaliza aí com essa questão número 5. E fim.